Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Minha nora, Jessica Miller, irrompeu num grito agudo. Esta não é a sua casa. As palavras me atingiram como um trovão. Fiquei ali parada e imóvel, observando sua raiva transbordar, e senti meu sangue gelar. Por anos eu morei aqui nesta casa em Chicago que meu marido e eu construímos pacientemente, tijolo por tijolo, cada parede carregada de memórias. Cada janela testemunha de nossas risadas e nossas tristezas. Mas Jessica e meu filho Brandon pareciam ter se esquecido disso. Para eles, esta casa não passava de um palco onde podiam descarregar sua arrogância e desprezo. Os insultos, as críticas sutis e os comentários maldosos se acumularam como poeira em móveis antigos. Mesmo assim, apesar do comportamento deles, eu ainda mantinha a esperança de que um dia eles entenderiam o valor desta casa. Naquele dia, porém, algo mudou dentro de mim. A dor misturada com a raiva deu lugar a uma determinação fria. Percebi que aquela casa que eu tanto amava, havia se tornado um símbolo da ingratidão e da arrogância deles. E tomei uma decisão radical: eu a venderia. Quando os papéis foram assinados, uma estranha mistura de tristeza e alívio me invadiu. Eu estava deixando para trás não apenas as paredes e as lembranças, mas também toda a tensão, as discussões e as humilhações. Algumas semanas depois, Jessica voltou, talvez acreditando que poderia mudar as coisas, mas ela não sabia que tudo havia mudado. A casa, aquele santuário que testemunhara tanta coisa, tinha novos donos. E com ela, desapareceram as ilusões e o controle que ela pensava ter. Nesse silêncio carregado de consequências, compreendi que às vezes, para se encontrar e recuperar a dignidade, é preciso saber desapegar de tudo, até mesmo daquilo que se acredita ser para sempre seu. No dia seguinte à discussão com Jessica, acordei com uma estranha sensação de peso no peito. Meu nome é Margaret Sullivan, e desde a morte do meu marido, esta casa era tudo o que me restava dele. Todas as manhãs, a luz do sol que entrava pelas cortinas azuis me lembrava de suas risadas, de suas histórias do passado e da segurança que havíamos construído juntos. Mas naquela manhã, a calma habitual havia desaparecido, substituída por uma tensão lancinante. Brandon, meu filho, veio me ver depois do incidente, mas não para conversar. Ele queria me convencer a recuar, a abandonar minha decisão de seguir em frente. Mãe, por favor, pense bem. Você não pode fazer isso. A Jessica vai ficar louca, ele implorou. Mas no fundo, eu sabia que agradá-los ou ceder aos seus caprichos não era mais uma opção. Passei a manhã vagando por cada cômodo, tocando as paredes e respirando o ar carregado de lembranças. O riso do meu filho quando criança, as tardes passadas com meu marido no jardim, as noites de inverno à beira da lareira. Tudo isso me deixou nostálgica. Mas eu sabia que ficar ali significava continuar vivendo sob o peso da arrogância deles. Naquele dia tomei uma decisão que jamais imaginei ser possível: ia vender a casa. Não por vingança, mas para me libertar. Liguei para a imobiliária e expliquei a situação. O corretor, surpreso com a minha determinação, prometeu encontrar rapidamente um comprador sério. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma mistura de apreensão e alívio. Naquela noite, Brandon voltou. Ele me olhou com os olhos cheios de raiva e incompreensão. Mãe, você não pode. Respirei fundo e respondi calmamente: sim, Brandon. É minha escolha e não me arrependo. Aquele foi o primeiro momento real em que senti medo em seus olhos. Pela primeira vez, ele entendeu que eu não era mais a mulher silenciosa e passiva. E quando Jessica descobrir, ela não saberá como reagir. Naquela noite, adormeci com uma estranha sensação de liberdade. A casa não me pertencia mais, mas, pela primeira vez em anos, finalmente me senti no controle da minha vida. E eu sabia que um novo capítulo tinha acabado de começar. A semana seguinte à minha decisão foi um turbilhão de emoções. A corretora de imóveis, Emily Thompson, garantiu-me que tudo correria rapidamente. O casal interessado, os Harrisons, era encantador e sério. Queriam dar uma nova vida à casa, sem saber da história que ela guardava. Brandon não me dava trégua. Cada ligação, cada mensagem vibrava com uma mistura de preocupação e raiva. Mãe, por que você está fazendo isso? Não é justo. Você não pode fazer isso com a gente. Eu respondia calmamente, mas com firmeza. Brandon, eu não estou buscando justiça ou injustiça. Estou buscando paz. No dia da assinatura do contrato, Jessica apareceu sem avisar. Sua maquiagem impecável não conseguiu esconder a surpresa e a raiva mal contida. O quê? Você vendeu? Exclamou, atirando a bolsa no sofá. Brandon a seguiu hesitante, compartilhando sua indignação, mas ainda incapaz de disfarçar o próprio medo.
Eu os observei, imóveis com uma calma que eu não sabia que possuía. Sim, Jéssica, eu vendi. Não é mais minha casa, não é mais sua. E acredite, eu não vou voltar atrás. Jéssica quase desmaiou, com as mãos tremendo, enquanto Brandon cerrava os punhos. Quase pude ver a mistura de incredulidade, raiva e pânico em seus olhos. Foi fascinante e satisfatório. Enquanto os papéis eram assinados, percorri cada cômodo uma última vez, tocando as paredes e respirando fundo. Cada cheiro, cada móvel, cada detalhe parecia mais precioso porque era o fim de um capítulo. Quando a transação foi concluída, tive uma sensação estranha e libertadora de que não precisava mais depender do julgamento deles nem suportar sua arrogância. Naquela noite, Brandon e Jéssica ficaram sem palavras. Eles entenderam pela primeira vez que eu não era mais a mãe passiva que eles pensavam estar manipulando. E eu sabia que logo descobririam que suas reações não mudariam minha opinião. 2 semanas após a venda, a tensão estava no ar. Jéssica não conseguia aceitar a realidade. Todas as manhãs, ela me bombardeava com ligações, mensagens e até mesmo textos furiosos nas redes sociais. Como você pôde fazer isso, Margarete? Ela gritava para mim através da tela do meu celular. Brandon, por sua vez, oscilava entre a indignação e um certo constrangimento, incapaz de apoiar a esposa, mas orgulhoso demais para admitir que estava errado. Certa tarde, Jéssica chegou sem avisar ao meu novo apartamento no centro da cidade. Ela esperava me encontrar perdida, talvez arrependida da minha decisão. Mas em vez disso encontrou Margarete Sullivan, serena, confiante e livre. Onde fica a casa? Perguntou ela com a voz trêmula e quase suplicante. Olhei-a diretamente nos olhos e respondi calmamente, Jéssica, a casa não existe mais. Os Harrisons tomaram posse dela. Tudo que você pensava que podia controlar agora está fora do meu controle. Seu rosto passou por uma gama completa de emoções. Raiva, choque, medo e finalmente humilhação. Ela percebeu que nenhum de seus gritos ou manipulações poderia ser desfeito. Brandon, que estava atrás dela, olhou para baixo, sentindo pela primeira vez o peso de suas ações. Caminhei até a janela do meu apartamento e deixei o sol do final da tarde iluminar meu rosto. Você achou que esta casa poderia lhe pertencer por direito ou por intimidação, mas a verdadeira força não reside nos bens materiais, eu disse com a voz calma, porém firme. Ela reside na escolha e na liberdade de se respeitar. Jéssica não respondeu. No pesado silêncio que se seguiu, ela compreendeu que eu havia conquistado algo que ela jamais poderia me tirar, minha dignidade e minha paz interior. Brandon permaneceu ali em silêncio, consciente de que sua mãe não era mais a mulher que eles pensavam poder destruir. Naquele dia, uma verdade se revelou, algumas lições só podem ser aprendidas através da perda. E a casa, símbolo de tanto conflito e ressentimento, agora não passava de uma lembrança, mas uma lembrança que deixava para trás uma liberdade nova e preciosa. Nos dias que se seguiram à revelação, Jéssica e Brandon começaram a sentir as consequências de sua arrogância. A casa que sempre consideraram sua posse legítima, agora não passava de uma lembrança inatingível. Jéssica ainda enviava mensagens furiosas, mas sua raiva começava a ser tingida de medo e arrependimento. Brandon, por sua vez, finalmente começara a refletir sobre como me tratara durante todos esses anos. Certa noite, Brandon veio sozinho ao meu apartamento. Seus olhos revelavam preocupação e humilhação. Mãe, eu acho que nunca percebi o quanto te magoamos, murmurou ele, quase envergonhado. Eu o ouvi em silêncio. Percebi sua sinceridade, mas também sabia que algumas lições só podem ser aprendidas com a experiência e a perda. Brandon, você finalmente entendeu, respondi calmamente. Não há mais nada a dizer ou fazer agora. O que importa é que você entenda o valor do respeito e da gratidão antes que seja tarde demais. Jéssica, entretanto, apareceu alguns dias depois, tremendo e com lágrimas nos olhos. Tentou sorrir, mas seu orgulho não desapareceu completamente. Margarete, eu não pensei que você realmente faria isso, disse ela, com a voz embargada pela frustração e admiração silenciosa. Para mim, Margarete Sullivan, aquelas visitas, aqueles pedidos de desculpas tímidos e aqueles olhares de arrependimento foram a confirmação de que minha decisão havia sido a correta. Durante anos, fui relegada ao papel de mãe silenciosa e madrasta desprezada. Agora, finalmente, minha voz, minhas escolhas e minha dignidade haviam recuperado seu pleno valor. Ao percorrer meu apartamento naquela noite, observei as paredes que havia decorado a meu gosto, os móveis que eu mesma havia escolhido, e senti uma profunda satisfação. Vender a casa não era uma perda, mas um símbolo de vitória pessoal. Eu havia recuperado o controle da minha vida e ninguém jamais poderia me diminuir novamente.
E quando a noite caiu sobre Chicago, compreendi que a verdadeira liberdade não vem de muros ou bens materiais, mas da consciência de que se respeita a si mesmo e se defende quando necessário. Com o dinheiro da venda da casa, saí de Chicago e me mudei para um apartamento pequeno e iluminado no centro da cidade. Cada detalhe havia sido escolhido por mim: as cortinas azul celeste que deixavam entrar o sol da manhã, os móveis de madeira clara que exalavam simplicidade e serenidade, e uma pequena varanda onde eu podia sentar e observar a cidade despertar. Pela primeira vez em anos eu estava livre de julgamentos, interferências e manipulações. Jéssica e Brandon tentaram manter contato, mas as visitas se tornaram raras. Sempre que mencionavam a antiga casa, eu percebia um lampejo de arrependimento e frustração em seus olhos. A casa não era mais apenas um lugar, havia se tornado um símbolo do que eles haviam perdido e do que se recusavam a respeitar. Certa manhã, enquanto tomava meu café na varanda, senti uma profunda calma me invadir. As lembranças da casa ainda me vinham à mente, mas desta vez sem dor, apenas com uma suave nostalgia. Eu havia transformado a perda em liberdade, e o medo ou a raiva da minha família em uma lição silenciosa. Margaret Sullivan não era mais a mulher submissa e retraída que eles pensavam poder controlar. Eu havia aprendido que às vezes é preciso abrir mão de tudo, até mesmo daquilo que consideramos mais precioso, para nos reencontrarmos e retomarmos o controle de nossas vidas. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, pintando o céu com tons de laranja e rosa, eu compreendi que cada decisão, cada ação corajosa, me conduzira a um futuro que eu finalmente poderia chamar de meu. Jéssica e Brandon teriam que aprender a conviver com seus arrependimentos, mas eu havia encontrado o que sempre buscará: paz, dignidade e verdadeira liberdade.